Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e continuando essa série de vídeos sobre ótica, hoje a gente vai resolver alguns exemplos sobre reflexão total luminosa. Então, nesse primeiro exemplo, ele fala o seguinte: um raio de luz monocromático se propaga num líquido de índice de refração igual a raiz de 2. Então, a índice de refração do líquido é igual a raiz de 2. E atinge a superfície que separa o líquido do ar, com um ângulo de incidência aí. O índice de refração do ar é igual a 1. Verifique se há refração ou reflexão total nos dois casos, I igual a 30 e o I igual a 60. Então aqui eu já até fiz o esqueminha para a gente entender o que o problema está falando. Você tem um líquido aqui, e aqui você tem um ar. Né? E aí você tem um raio luminoso que sai do líquido e vai ser transmitido para o ar. E você tem dois ângulos de incidência, né? Aonde? O exercício quer saber, né, nesses dois ângulos de incidência é 30 graus e 60 graus. O exercício quer saber em quais desses dois ângulos você tem a refração ou a reflexão total dos casos. Então a primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é qual que é o ângulo limite para esse meio da refração. Qual que é o ângulo limite onde a gente vai ter uma reflexão total. Então a gente sabe que o ângulo limite ele é dado pelo seno de L, né? Ele vai ser dado pelo N do menor sobre o N do maior. No caso aqui, o menor índice de refração que a gente tem é do ar. Então, seno de L ele vai ser igual ao índice de refração do ar, que é 1, dividido pelo índice de refração do maior, que é raiz de 2. Multiplicando aqui, multiplicando e dividido por raiz de 2, a gente tem que o seno de L vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Se a gente olhar nessa tabelinha aqui, que eu já até deixei pronto aqui, a gente vai ver que o seno de L, o seno do ângulo, que corresponde a raiz de 2 sobre 2, é 45. Portanto, a gente chega à conclusão que L é igual a 45 graus. Ou seja, 45 graus é o ângulo máximo, onde a gente vai ter aquela reflexão total. Então, sempre que o ângulo for igual ou maior a 45 graus, você tem uma reflexão total. Então, note que o I, o ângulo, ele é menor que 45 graus. Por isso, a gente tem uma refração aqui na letra A. Já na letra B, o I ele é maior que 45 graus, ele é 60 graus. Por isso, a gente vai ter uma reflexão total. Aqui. A figura mostra a superfície S de separação entre dois meios transparentes, 1 e 2, cujos índices absolutos de refração são N1 e N2, respectivamente. Mostra também 5 raios luminosos incidindo nessa superfície, sobre diferentes ângulos, tais que o ângulo B ele é menor que o ângulo A, que por sua vez é menor que o ângulo de 90 graus. Sabendo-se que o raio luminoso R sofre reflexão total, ou seja, o raio R ele não vai passar do meio 1 para o meio 2. Ele vai bater aqui e ele vai sofrer uma reflexão total. Digamos, fazendo essa trajetória. Então, o raio R sofre reflexão total. Ao incidir nessa superfície, responda: quais dos raios numerados de 1 a 4 também sofrerá reflexão total? Então vamos lá, para a gente responder a letra A, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é no seguinte: desenhando a normal aqui, a gente tem sempre que se lembrar que aquele ângulo de referência, que é o nosso ângulo de incidência, no caso aqui, como é um ângulo limite, que é um ângulo L, ele é sempre dado com relação a normal. Né? Não se engane com esse ângulo aqui, é sempre dado esse ângulo ali, né, com relação a normal. De forma que a gente sabe que somando todo esse ângulo aqui, ó, você tem que ter um ângulo de 90 graus. Né? De forma que o ângulo de 90 graus ele é dado pela soma do ângulo L, né, dessa fatiazinha aqui em azul, com o ângulo A. Essa fatiazinha aqui em vermelho. Então vai ser dado pela soma de L mais A. De forma que o ângulo L ele pode ser escrito como sendo 90 menos A.
Agora fazendo o ângulo aqui, do ângulo B, a gente vai ter um certo ângulo de incidência aqui. Vou chamar de I1. E aqui a gente vê que o raio 1, ele incide e passa direto no normal. Então, quando você tem essa incidência aqui, você tem apenas uma transmissão, não uma reflexão total sem nenhum desvio, né? Então, o raio 1, de fato, ele vai passar para o outro meio. Até porque o ângulo, né, que já é 90 graus, então o ângulo que esse raio 1 faz com o normal é de 0 graus. Então, a gente tem uma transmissão total. O que eu estou procurando? Estou procurando os ângulos de incidência com a normal que sejam maiores que o ângulo L. Por quê? Porque a gente sabe que no ângulo L você já vai ter uma reflexão total. Ângulos maiores que L, né? Então, se você tiver ângulos de incidência que sejam maiores que L, também os raios sofrerão uma reflexão total. De forma que esse ângulo I também pode ser escrito como sendo 90 menos o ângulo beta. O ângulo B, aliás. Note aqui que o ângulo B ele é menor que o ângulo A. A gente sabe que B ele é menor que o ângulo A. Se B é menor que o ângulo A, logo o ângulo I ele é maior que o ângulo L. Um jeito de você pensar isso, vamos dar um exemplo numérico, né, para você entender isso melhor. Então, pensa aqui que o ângulo A, sei lá, seja igual a 10 graus. Então, quando eu fizer a subtração, vai dar 80, né? Só estou falando que o B ele é menor que o A. Então, suponha, então, que o ângulo B, suponha aqui, no caso aqui será I, né? Então, suponha que B seja igual a 5 graus, por exemplo. 90 menos 5 deu 95. Perceberam como que o ângulo I é maior que o ângulo L? Você tem uma certa inclinação aqui. Você tem essa certa inclinação aqui. Perceba que B ele está mais inclinado assim, ó, com relação ao normal. E o L está menos inclinado. Logo, se o B você tem essa reta que ela está mais inclinada assim, o B ele terá que ser maior, aliás, ele terá que ser menor que o A. Se o B é menor que o A, o I é maior que L. Então, são duas formas de você ver isso. Aqui, como eu disse, o ângulo é de 0 graus, né? Então não tem ângulo menor que 0 graus, então por isso aqui você não tem reflexão total, na verdade você tem uma transmissão total, uma refração total. Já aqui, no ângulo 2, aliás, no raio 2, você tem uma reflexão total, assim como a gente observa no raio R. Sendo assim, o raio 2 também sofre uma reflexão total. Então aqui na letra B, ele quer saber se o N1 é igual, menor ou maior que o N2. E pede para a gente justificar a nossa resposta. Então, para que a gente possa ter uma reflexão total da luz, a luz deve se propagar do meio mais refligente para o meio menos refligente. Ou seja, a luz ela tem que sair do meio mais refligente e ir para o meio menos refligente. De forma que quando a gente tem uma reflexão total da luz, né, o ângulo limite, o seno desse ângulo limite, ele é dado pela razão do índice de refração com menor valor, né, de refligência para o índice de refração com maior valor. De forma que, como a luz ela sai do índice de refração de maior valor de refligência para o menor valor, a gente tem que, nessa equação, a gente teria que o N2 sobre o N1. Portanto, o N1 ele é maior que o N2. Então, continuando com os exemplos, vamos resolver mais um. Então, nesse exemplo, eu falo o seguinte. No fundo de uma camada de água de espessura uniforme H e de grande extensão, existe uma pequena mancha, de dimensões desprezíveis. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água, de tal forma que o seu centro esteja situado na vertical que passa pela mancha. Para que esse disco impeça a visão da mancha de qualquer ponto de fora da água, qual deve ser seu raio mínimo?
e aqui tem alguns dados, né? Então vamos lá. Então o que que o exercício está dizendo? Você tem uma camada d'água, né? Então vamos desenhar a camada d'água aqui. E essa camada d'água, ela tem uma altura H que é dita uniforme. Então aqui a gente tem uma altura H que é dita uniforme. E lá no fundo dessa camada, você tem uma manchinha de tinta. Vou representar aqui apenas por um ponto, porque ele diz que as dimensões, né, dimensões são desprezíveis. Então o que acontece? Para uma pessoa que está aqui de fora da camada d'água, vamos supor um observador aqui, como que essa pessoa observa essa mancha? Você tem um raio de luz, que ele vai emergir da mancha, vai bater aqui na superfície e vai desviar até o observador. Então, esse é o processo pelo qual o observador ele vai ver essa mancha d'água. Aliás, essa mancha no fundo da água. No entanto, a gente sabe, né, que você tem vários raios. Então, você pode ter um raio que vem aqui, né, bate na normal e segue. Esse raio ele segue aqui, no normal. Você pode ter um outro raio aqui, que ele bate aqui e ele tem um certo desvio. E você vai tendo um outro raio aqui, né, que ele bate aqui, ele tem um outro certo desvio. Até que vai acontecer aquela situação nossa do ângulo limite, onde você vai ter um raio em que ele vai bater aqui e ele não vai ter mais um desvio, porque você vai ter o ângulo limite. Lembrando que o meio que a gente tem aqui, os dois meios, é água. Você vai ter um outro meio que é o ar. De forma que quando um raio ele vem, um raio luminoso, ele vem de um meio de maior índice de refração e passa para o meio de menor índice de refração, vai ter um ângulo tal, que é um ângulo limite, aonde esse raio ele vai incidir com a normal e você não vai ter passagem da luz para o outro meio, né? Você vai ter uma reflexão total. Então, vai chegar nesse ponto aqui que a gente vai encontrar esse ângulo limite. E nesses outros pontos aqui, onde você tem as suas retas normais, você tem certos ângulos de incidência. Por exemplo, aqui um I3, aqui você tem um I2, aqui você tem um I1. No qual você vai ter desvios, né? E esses desvios, eles não vão impedir que o raio luminoso ele mude de meio, né? Você não vai impedir a refração desse raio luminoso. Então o que acontece? Para essas regiões aqui, onde a gente tem, onde você tem aqui o I1, onde você tem aqui um I2, onde você tem um I3, qualquer que seja a posição desse observador, por exemplo, se o observador estiver aqui, se o observador estiver aqui, ou se ele estiver aqui, ou se ele estiver aqui, ou até mesmo se ele estiver aqui, ele conseguirá enxergar essa mancha. Agora, para o observador que está além desse ponto aqui, por exemplo, o observador já está aqui, ele não conseguirá enxergar essa mancha. Porque você tem um desvio total da luz que não atravessa o meio, né? Ela não sai da água e vai para o ar. Você não tem mais uma refração da luz aqui. Você tem só uma reflexão total. Então, a partir desse ângulo aqui, qualquer que seja a incidência do raio, por exemplo, se você tiver um raio agora, ele sai aqui e bate aqui, aí você já vai ter também uma reflexão total. Você não vai ter a passagem da luz para o outro meio. Então o que acontece? Eu só tenho que impedir a passagem da luz até esse ponto aqui. De forma que eu tenho que colocar um disco que impeça, né, um disco que tem um diâmetro tal, que ele impeça a passagem da luz nesse ponto aqui. E lembrando que essa luz aqui ela vai ser refletida em todos os lados, né? De forma que você também vai ter uma reflexão aqui, que do lado de cá também vai ter um ângulo limite,
a passagem da luz, né? Então você tem a reflexão aqui que acontece para todas as direções. Então, uma maneira legal da gente pensar nesse problema aqui é como se fosse essa mancha aqui, é como se ela fosse uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa emite raios de luz em todas as direções, né? Está colocado lá no fundo da água. E vai chegar um momento que esse raio de luz ele não vai mais refratar, ele vai só refletir. Só que para essa região aqui, antes desse ponto do raio do limite, você vai ter sempre a refração do raio luminoso, de forma que quem estiver no meio 2, no caso no ar, vai conseguir enxergar esse pontinho preto aqui, né, essa fonte de luz, lá no fundo do lago. Então você tem que colocar um disco de tal forma que ele impeça essa passagem de luz. Então aqui é um disco, a gente está vendo nele uma vista lateral do disco, de forma que ele está impedindo aqui a passagem de luz. E a pergunta do exercício é qual que deve ser esse raio aqui do disco para que eu impeça a passagem de luz. Então esse disco aqui a gente sabe que tem um raio R aqui, né? Ele quer saber qual que deve ser o raio desse disco, que deve ser colocado aqui, para impedir essa passagem de luz. Vamos simplificar esse desenho aqui. Então simplifiquei o desenho, né? E aqui a gente tem o centro do disco coincidindo com a posição da mancha, né? Estou falando aqui, né? O centro esteja situado na vertical, que passa pela mancha. E esse disco, essa distância daqui até aqui, é o raio do disco, o raio R. E eu quero saber qual que é esse raio R para que eu consiga impedir esses raios de passarem para o outro lado, né? Esses raios aqui que estão dentro dessa região aqui do raio R. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com o ângulo limite. Então, a gente sabe que o seno de L do ângulo limite vai ser dado pelo N menor sobre o N maior. No caso, ele deu aqui, o N menor é do ar, o N maior é da água. Sendo assim, a gente tem que o seno de L vai ser igual ao N menor, que é o do ar, vai ser 1, sobre o N maior, que é da água, 4 sobre 3. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? O seno de L, então, vai ser igual a 1 sobre 1 vezes 3 sobre 4. Logo, o seno de L vai ser igual ao quê? A 3 sobre 4. Então, o seno do ângulo limite vai ter que ser igual a 3 sobre 4. Uma outra coisa aqui que a gente pode observar é que essa distância aqui também é R. E aqui a gente tem um triângulo retângulo, porque aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. De forma que eu posso escrever a tangente desse ângulo L, né, que eu tenho um ângulo L, a tangente vai ser quem? Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente vai ser igual a R sobre L. Então aqui eu tenho uma equação 1 e aqui eu tenho uma equação 2. Então, pela equação fundamental da trigonometria, a gente sabe que o cosseno ao quadrado de L mais o seno ao quadrado de L, ele é igual a 1. De forma que eu posso escrever o cosseno ao quadrado de L como sendo o 1 menos seno ao quadrado de L. Sendo assim, o cosseno de L é igual a 1 menos seno ao quadrado de L. Por que eu estou escrevendo isso? Porque essa tangente aqui, a tangente de L, que é R sobre L, a tangente também ela pode ser escrita como sendo o seno de L sobre o cosseno de L. Né? Então, seno de L sobre cosseno de L, essa razão vai dar igual a R sobre L. Então, vamos utilizar essa relação aqui.
Sendo assim, seno de L sobre cosseno de L vai ser igual a o R sobre L. No entanto, essa equação aqui que eu estou chamando de 3, ela vai me dar o cosseno de L. Isso tudo é igual a tangente de L, né? A gente pode esquecer. Então, o seno de L a gente já obteve aqui, que é a equação 1, que é o seno de L. Só reescrevendo isso aqui, tangente de L vai ser igual ao seno de L, né? Que é o 3 sobre 4. Sobre o cosseno de L, que é isso daqui, é 1 menos seno ao quadrado de L. Mas o seno ao quadrado de L, a gente sabe que o seno de L é igual a 3 sobre 4. Então, se eu fizer o seno ao quadrado, eu levo isso aqui tudo ao quadrado. Isso vai me dar o quê? 9 sobre 16. De forma que o denominador dessa equação, eu posso escrever assim, 3 sobre 4 sobre raiz quadrada de 1 menos 9 sobre 16. Resolvendo essa parte de baixo aqui, a gente conserva lá em cima, né? 3 sobre 4, raiz quadrada de... O mínimo múltiplo comum aqui é 16. Então, 16 dividido por 1 vai dar 16 vezes 1 vai dar 16, menos 9. Sendo que tangente de L pode ser escrita como 3 sobre 4, raiz quadrada, 16 menos 9 vai dar 7, sobre 16. Isso daqui pode ser escrito como sendo 3 sobre 4, né? Raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 16. Então, tangente de L é igual a 3 sobre 4 no numerador, que eu não estou trabalhando ainda. Raiz quadrada de 7 sobre 4. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. De forma que a tangente de L vai ser igual a 3 sobre 4, que multiplica 4 sobre raiz de 7. Esse 4 com esse 4 eu posso simplificar, e assim a tangente de L vai ficar igual a 3 sobre raiz de 7. Aliás, raiz de 7 aqui. Multiplicando e dividindo por raiz de 7, para a gente tirar a raiz lá do denominador, tangente de L vai ser igual a 3 raiz de 7 sobre 7. Beleza. A gente viu ainda que a tangente de L pode ser escrito como sendo, na verdade, R sobre H, não sobre L, né? R sobre H, né? Tangente é cateto oposto, R sobre cateto adjacente, que é o H. Então, aqui é R sobre H. Então, a tangente... Aqui eu escrevi R, na verdade aqui é H. R sobre H. Então, a tangente de L é R sobre H. Então, posso igualar essas duas equações aqui, de forma que eu fio que R sobre H é igual a 3 raiz de 7 sobre 7. Passando o H para o outro lado multiplicando, a gente isola o R. A gente observa que R pode ser escrito como sendo 3 raiz de 7 sobre 7 vezes o H. Se ele tivesse nos dado o valor do H, a gente conseguiria calcular o R numericamente. Mas não foi isso que o exercício pediu. Então aqui a gente conclui esse exercício.